Certamente você já ouviu ou ouvirá falar a respeito de um documento chamado Nota de Empenho. Este que é um documento muito importante para você aí que já faz ou pretende fazer negócios com o governo ou até mesmo para você que é servidor público. Então, durante esta aula, nós falaremos a respeito deste documento, onde eu falarei como que funciona, onde que surgiu a nota de empenho e explicarei mais em detalhes a respeito deste que é o primeiro ato, aí, o primeiro estágio da despesa pública. Eu me chamo Bruno Garcia e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Magna Licitações. Bom, então de acordo aqui com o artigo 58 da Lei 4.320 de 64, o empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Bom, então traduzindo isso daqui para um português bem claro para você que assim como eu não é advogado, o empenho nada mais é que o ato que o órgão público ele reserva parte ali da sua dotação orçamentária para que você, fornecedor, venha receber os seus pagamentos aí futuramente. Em outras palavras, ele é a garantia de que você irá receber ali pelos materiais ou pelos serviços prestados àquela entidade pública, tá? Então, e aí eu já faço um adendo aqui que muita gente, né, diversas pessoas já procuraram nós aqui da Magna Licitações perguntando o que ele poderia fazer para poder receber o pagamento dele, que ele tomou calote, que ele tomou atraso. E a primeira pergunta que a gente sempre faz aqui, que é de lei, é a seguinte: você, amigão, recebeu a nota de empenho ali do órgão público? Você sabe se eles empenharam para você? E aí, geralmente, quando isso acontece, não é sempre, né? Às vezes pode acontecer atraso de pagamento mesmo tendo a nota de empenho, mas geralmente quando é questão de calote é batata, que foi tudo feito através de um acordo de boca, né? E aí não tem muito o que fazer. Então a nota de empenho, ele é o documento que vai garantir que você vai receber pelos seus produtos, pelos seus serviços. Sem a nota de empenho, você pode vender para órgão público? Olha, você até pode, mas você não deve, tá? Então, isso acontece quando? Isso acontece quando você, fornecedor, tem uma certa relação de amizade, vamos dizer assim, com o órgão público, né? E você já vende, né, para aquela entidade pública há um bom tempo, e depois, com o tempo aí, o servidor público, né, ele não estou falando nada de corrupção nem nada, mas ele quer ali resolver os seus problemas e ele pede para que você, fornecedor, preste um serviço ou entregue um material sem a nota de empenhos em mãos, na promessa de que ele fará a nota de empenho assim que chegar a verba, né? Popularmente conhecida aí, assim que chegar os créditos, para que ele faça a nota de empenho então. E aí você, que é fornecedor, já vende há um bom tempo para aquele cliente e tal, você também não quer perder negócio, você não quer se queimar com o servidor público, muito menos com o órgão público como um todo, você vai lá e empresta o seu serviço, entrega o seu material, sem possuir essa garantia, que é a nota de empenho, e aí é onde os problemas acontecem, tá? Legalmente falando, melhor dizendo, esse ato do servidor público, ele pedir para que você, fornecedor, entregue um material ou preste o serviço antes da nota de empenho, a gente chama isso daí, no jurídico aqui, como inversão do estágio da despesa, tá? Isso é improbidade administrativa, pessoal, é crime. Caso você seja servidor público e esteja vendo esse vídeo, saiba que isso é errado, não pode, você pode responder por improbidade administrativa, tudo bem? Responder sindicância, inquérito policial, enfim. E você que é fornecedor, você também pode responder, então fique muito atento, tá? E não inverta os estágios da despesa. Apenas um resumo aqui muito rápido. Estágios da despesa quais são? O primeiro estágio é o empenho, que é isso que a gente está falando aqui nesta aula, tá? Esse é o primeiro estágio da despesa. O segundo estágio é a liquidação, que é o momento em que o servidor público ele atesta que de fato aquele material foi recebido ou aquele serviço foi prestado. E o terceiro estágio da despesa, então,
é o pagamento, tá? Você inverter esses estágios, você colocar a liquidação na frente do empenho, por exemplo, isso é errado, não pode, você está invertendo os estágios, ok? Então, como eu já falei anteriormente, o empenho, né, ele é o primeiro estágio da despesa, que nós veremos aí mais detalhes do que é isso, né, quais são os estágios da despesa e tudo mais em outros vídeos aí, em outra aula, tá bom? Mas voltando aqui para a nossa aula, então, é bom a gente lembrar e diferenciar que empenho é uma coisa, nota de empenho é outra coisa. Apesar do nome parecer ser muito igualzinho, né, e confundir muita gente, empenho, pessoal, é o ato de você reservar uma parte da dotação orçamentária. É o ato que é feito ali. Isso chama de empenho. Nota de empenho é o documento que é gerado através desse ato. Então, quando o servidor público ele vai lá e empenha para a sua empresa, isso é o ato. Aquele empenho vai gerar um documento que comprova que foi feito o empenho, e este documento então é chamado de nota de empenho, e daqui a pouco a gente vai ver na prática o que é essa nota de empenho, e vamos dar uma desvendada aí, vou explicar certinho como que funciona ela, campo a campo ali, tudo bem? Então é importante que você não confunda o empenho com a nota de empenho, são coisas distintas aí. Você, fornecedor, vai ter mais contato com a nota de empenho, e empenho quem vai fazer é o órgão público. Então, já puxando um gancho para que eu estava falando, é proibido que o órgão público ele faça uma despesa, né, que o poder público como um todo, seja federal, estadual ou até mesmo municipal, é proibido que se faça então uma despesa sem ter feito o devido empenho para aquela despesa, tá? Claro que há exceções, casos excepcionais aí como, por exemplo, a calamidade pública, por exemplo, né? Mas, em regra, em suma, o órgão público ele não pode, então, fazer uma despesa sem que tenha previamente feito o empenho. Ou seja, nada mais é do que aquilo que eu acabei de falar, né? Que você ir lá, pedir para o fornecedor entregar o material e apenas depois você vai lá e faz o empenho. Então, isso não pode, isso é proibido por lei, tá? Além de ser crime, como eu já falei anteriormente, considerado como improbidade administrativa. Bom, para que a sua empresa, né, você que é fornecedor, pretende aí vender para o governo, ou até mesmo você que já vende, para você conseguir receber os seus pagamentos, você precisa então do tal do empenho. E, obviamente, que você precisa estar com a empresa regularizada e em dia, tá? Então o órgão público, quando ele quer comprar de você, ele vai fazer a licitação. Para participar da licitação, a sua empresa ela precisa estar regular, tá? No momento que você vai lá, suponhamos que você tenha aí participado da licitação, vencido o processo licitatório, você ganhou tudo certinho, foi homologado aquele certame, o órgão público ele vai fazer o pedido do material ou do serviço para você, e neste momento do pedido é que é feito o empenho, né? E neste momento você também precisa estar com a situação da sua empresa em dia. E no momento em que você entrega o material e vai receber pelo teu produto ou pelo teu serviço, você também precisa estar com a empresa regularizada em dia. E o que seria estar com a empresa em dia? Basicamente, você tem que ter pago aí todos os seus impostos, né? Eles têm que estar tudo em dia, certinho. Os mais comuns aí são da Receita Federal, a certidão do FGTS, CND, certidão negativa trabalhista, de débitos trabalhistas, a estadual e a municipal, né? Também tem aquela de falência e tudo mais. Eu vou deixar na descrição da aula um checklist para você com toda a documentação aí que você precisa ter, as mais comuns pelo menos, né? Que você precisa ter tanto para participar da licitação quanto para você receber o seu pagamento depois, tá? Então observe que nos 3 estágios aí você precisa estar com a sua empresa em dia, tá? Tanto na participação da licitação, quanto depois na emissão da nota de empenho e também depois no momento de pagar. Então você, que é licitante, pretende vender para o governo, tenha em mente que não é um bom negócio você deixar seus impostos ficarem atrasados, tá? Então mantenha a sua empresa sempre com o imposto em dia, porque pode ser, isso acontece na prática, inclusive, de empresas que participam da licitação e no momento da participação ele está com a empresa ok, só que depois, no momento aí do pagamento, ele não está com a empresa ok, a empresa está com algum imposto atrasado e o órgão público deixa de fazer o pagamento justamente porque a empresa, por uma besteirinha às vezes, né, por uma
uma perda de prazo, alguma coisa assim, o fornecedor ali, o empresário, ele esqueceu de fazer um pagamento de imposto, alguma coisa, a CND não saiu, não conseguiu emitir a CND, e aí ele acabou tendo o pagamento atrasado por este simples detalhe. Então é muito importante que você se atente a isso, né? E mantenha a sua empresa sempre em dia, tá bom? Se você tiver com dúvidas em relação à sua documentação, se você não sabe onde que você puxa as documentações, basta que, além do checklist que eu vou deixar, né, basta que você entre em contato, se ainda assim tiver dúvida, entre em contato com o seu contador, que com certeza ele vai saber onde puxar cada CND dessa daí, tá bom? Lembrando que a CND, por exemplo, de débitos trabalhistas, né, a da Receita Federal, do FGTS, isso daí é mais fácil, todo mundo consegue acessar da mesma forma. É o mesmo link para todos os fornecedores do Brasil. Agora, estadual e municipal, cada estado, cada município tem a sua peculiaridade. Há uma forma de consultar aquilo, tem estado que emite 2 CNDs estaduais, né, por exemplo, uma de débitos inscritos, outras de débitos não inscritos. E tem município também que faz a mesma coisa, emite aí 2 CNDs diferentes, uma para mobiliário e outro para imobiliário. Aí você tem que ver o que o edital vai pedir e você tem que ver cada peculiaridade de cada estado aí. E na dúvida, como eu já falei, você consulta aí então o seu contador, que com certeza ele vai saber te ajudar com muito mais clareza. Então agora eu vou mostrar na tela como que é a nota de empenho, como que é esse documento aí. Eu vou explicar para você como que funciona ali, campo a campo certinho, para que você não tenha dúvidas no momento que você receber esse documento do órgão público, você não fique perdidão ali, perdidona, né, também, sem saber o que você faz, o que aquilo significa, se você já tem que entregar o material ou não. A gente vai ver agora com empenho na nossa tela. Bom, estando aqui então, novamente, com um modelo, né, de nota de empenho, esse modelo aqui eu tirei de um próprio edital que a gente participou. Esse edital ele trouxe um modelo de nota de empenho. Não é todo edital que vai trazer isso daqui, tá? Mas eu peguei lá, os dados aqui são públicos, então tá tranquilo, não tem problema de mostrar nada. Então, basicamente, pessoal, esse daqui é o esqueleto do tal documento que se chama nota de empenho. Todo órgão público vai fazer um documento igualzinho a esse daqui? Não, não necessariamente, tá? No caso desse daqui é do próprio Exército Brasileiro, né? Foi o órgão público que eu trabalhei por 8 anos. Então eu estou mais habituado com esse modelo aqui de nota de empenho. É o modelo que eu mais me sinto confortável de trazer para vocês aqui. Mas cada órgão público, a maioria, né? Universidade Federal, Instituto Federal, própria Aeronáutica, as Forças Armadas como um todo, eles trazem notas de empenho desse formatão aqui mesmo, nesse esqueletão aqui. Mas, por exemplo, alguns órgãos públicos como prefeitura, ou até mesmo alguns estados aí, eles fazem também suas notas de empenho, porém cada um num esqueletão diferente, mas a ideia é a mesma, tá bom? Os dados que tem aqui é para ter lá, tudo certinho, apenas alguns adotam procedimentos um pouco diferentes, e aí vai de legislação municipal ou estadual de cada estado ou município, ok? Então vamos lá. Primeiramente, aqui vem a data de emissão do empenho, né? Muito tranquilo, sem novidade. Aqui o número do empenho, e aqui é um campo muito importante, porque quando você for mandar um e-mail pedindo uma dilação de prazo, por exemplo, ou até mesmo tirar uma dúvida, você sempre vai usar como referência este número que vem aqui em cima, que é o número da nota de empenho. Que número é esse daqui? Geralmente é esse número esquisito que vem aqui, ó. Ele vem o ano, né? O ano corrente, 2020, no caso aqui. NE de nota de empenho, sem muito mistério, e aí ele vem seguido de 6 números. A maioria é assim, tá? Repito, não são todos que fazem igual, mas a ideia aqui vai valer para todo mundo. Então, geralmente ele vem seguido de 6 números, começando por um 8. Aqui, pelo menos nos federais, tá, pessoal? Vou falar aqui no federal, depois você adapte para a sua realidade. Então ele vem aqui 800, 001, 800, 002, e aí segue uma sequência aí durante o ano inteiro. Não necessariamente vai começar com 8 aqui, mas na maioria das vezes tá bom? Então aqui é um número muito importante toda vez que você for mandar uma mensagem, um e-mail para o órgão público, for fazer uma ligação, esse é o número que você vai usar como referência. Olha, estou ligando para falar a respeito da nota de empenho 2020 NE, bababá.
E aí geralmente o pessoal só usa daqui para frente, né? NE 800 e alguma coisa, não fala nenhum ano, tá bom? Seguindo aqui, temos aqui um campo de espécie. O que é espécie? Aqui, no caso, é um empenho de despesa, né? É aquele ato que eu falei que gera parte da dotação orçamentária e tudo mais. É um empenho de despesa. Você tem que tomar muito cuidado e olhar sempre esse campo aqui, espécie. Vou até deixar aqui meio que anotado, uma cor diferente. Por quê? Já aconteceu, a gente aqui mesmo na Magna, e já aconteceu da minha sessão lá, quando a gente era servidor público, da gente mandar para o fornecedor pedindo o material, só que a gente se confundiu na hora lá, e a gente já recebeu aqui também, é muito fácil você confundir. O cara tá achando que tá mandando uma nota de empenho, mas na verdade a espécie pode ser que ele venha como anulação de empenho. Então, só para vocês entenderem, no momento em que você vai lá, quando eu era servidor público, eu queria fazer uma aquisição, eu fazia um empenho, né, para um fornecedor, e por algum motivo, futuramente, depois eu vi que eu errei aquele empenho, eu precisei cancelar ele para poder corrigir. E esse ato de você ir lá e cancelar, ele se chama anulação de empenho. Em vez de, aqui na espécie, apareceria anulação de empenho. E essa anulação de empenho, esse ato de anular o empenho, ele gera uma outra nota de empenho. Então, se você olhar só aqui em cima, aqui, escrito nota de empenho, às vezes você acha que é uma nota de empenho de empenho de despesa, por exemplo, de pedido, mas na verdade aquela é uma nota de empenho de uma anulação de um empenho que foi feito. Parece um pouco confuso, mas o que você tem que prestar atenção é que nessa espécie aqui, quando estiver empenho de despesa, ok, tá? Mas caso você receba de um órgão público, por engano, essa nota de empenho, só que aqui está escrito anulação do empenho, você tem que entrar em contato com ele e falar, olha, eu recebi aqui uma nota de empenho, mas na verdade é uma anulação de um empenho que foi feito. É isso mesmo? Ele vai falar, provavelmente ele vai falar, não, desculpa, mandei errado e tal. Então é isso, pessoal. Tenham em mente que existe um empenho de despesa. Caso o órgão público ele precise cancelar aquele empenho para corrigir qualquer coisa, ele vai gerar uma outra nota de empenho, só que aqui em espécie vai aparecer como anulação de empenho e vai aparecer o número do empenho original aqui, tá? E aí depois ele faz uma terceira nota de empenho empenhando novamente. É assim que funciona. Isso não acontece sempre, obviamente, só vai acontecer quando o órgão público ele precisar anular o empenho, tá? Então preste muita atenção nisso daqui. Por que eu te falo? E aí eu vou dar mais uma explicação ainda. Porque às vezes, já aconteceu com um cliente meu aqui de receber esse empenho, essa nota de empenho do órgão público diretamente, o órgão público nem mandou para mim, já mandou direto para ele, só que mandou errado, mandou uma anulação de um empenho. Meu cliente foi lá, o que ele fez? Ele se confundiu, não prestou atenção, mandou o material mesmo assim. Chegou lá, o órgão público falou, não, mas esse empenho está cancelado, eu puxei aqui, não sei o quê. Aí, pô, mó dor de cabeça, teve que ir lá, mandar a transportadora retirar o material, devolver. No fim das contas, aquele material, aquele empenho, ele já tinha até sido cancelado, tá bom? Então, por isso que você tem que se atentar, e aí eu trazendo aqui para uma questão prática da coisa. Aqui, emitente, vem os dados do órgão público, né? Sem muita novidade. Aqui, no caso, é da base de aviação de Taubaté. CNPJ, aqui tem os telefones de contato lá do almoxarifado, endereço, né? Tudo certinho, sem muito estresse. Os dados do órgão público aqui em cima. E aí, se vira aqui o fone, o telefone de contato lá, no almoxarifado, geralmente é o lugar que você tem que falar a respeito de nota de empenho. Então, caso você queira receber uma nota de empenho aí e quer falar a respeito dessa nota de empenho, e você vai ligar no órgão público, se tiver um telefone direto, já liga para o almoxarifado. Geralmente é o almoxarifado que cuida das notas de empenho, tá bom? Credor, aqui embaixo, descendo um pouquinho mais, aí vem os dados de quem? Vem os dados do fornecedor. Seus dados lá, você que tá fornecedor, que é o fornecedor, ou você, caso você seja um consultor, vai vir os dados aqui do teu cliente, tá? Então também sem muito mistério, razão social, CNPJ, todos os dados aqui certinho. Aqui nesse campo de observação, é o único campo aqui que o órgão público ele tem para colocar, é um campo livre onde ele escreve o que ele quiser, tá? Aqui não tem muito um padrão a ser seguido, cada órgão público coloca de um jeito, tem uns que preenche todas as 3 linhas que tem lá, outros não preenchem nada, enfim, não tem muito um padrão para isso.
O que geralmente a gente vê é escrito mais ou menos isso daqui que eu coloquei aqui como modelo. Atender a aquisição de material permanente para instrução. Aí ele coloca aqui o pregão, que é, né, o pregão 39 de 2018, 2019, enfim. A UASG, que foi utilizado para fazer aquele empenho, e o nome da UASG. Mas isso, como eu falei, não é um padrão a ser adotado. Você vai ver que vai vir algo parecido aqui, ó. PROC, papapá, um número aqui, mais um negócio. Vai vir alguma coisa assim nesse sentido. Isso daqui você pode ignorar também, que não serve para nada não, tá bom? Mas é assim que vem. Se não me falha a memória, é mais ou menos assim que vem. Aqui embaixo, descendo um pouquinho mais, então, na nota de empenho, nós temos aqui a classificação da despesa, e aí vem um monte de número aqui que eu nem coloquei, tá? Mas só ignora, não tem muita importância para você. Depois vem a natureza de despesa. A natureza de despesa, sim, a gente vai falar um pouquinho mais além dessa aula aqui, tá? É bem importante que você entenda o que é. E aqui vem um código básico que a gente chama, que é o código da unidade gestora que forneceu aquele crédito para quem está empenhando, tá? Também não é muito importante para você que é fornecedor. Aqui é legal você saber, coloquei uma observação aqui, e reparem que aqui eu vou deixar depois para vocês esse modelo de nota de empenho, e aqui eu fiz algumas observações, apenas a título de instrução mesmo, para ficar mais claro para vocês. Aqui é importante vocês saberem, é o que? É a nota de crédito, quando o governo lá ele tem um dinheiro para gastar, vamos dizer assim, ele recebe uma nota de crédito, tá? Que é a dotação orçamentária dele lá. Esse código que vem aqui é da onde que saiu aquele dinheiro, da onde que foi reservada aquela dotação orçamentária. Então é só interessante para que você saiba, caso você ligue no órgão público depois, queira saber de onde que veio o dinheiro, falar para o cara, caso o órgão público te pergunte, sei lá, tá dando um exemplo muito hipotético aqui. Caso ele te pergunte a respeito da nota de crédito, é importante você saber, tá? Então eu deixei uma observaçãozinha aqui, talvez você não use para nada na vida, mas é legal você saber de onde que está saindo aquele dinheiro, tá? Então lá no momento alguns editais de participação de licitação, você pode reparar, não são todos, mas a maioria vem ali escrito dotação orçamentária, que é o quê? Da onde vai ser tirado aquele dinheiro para pagar os fornecedores. E aí, geralmente, é esse crédito aqui que está sendo utilizado, tá bom? O tipo, e aí sim, o tipo do empenho é uma observação muito importante para você, fornecedor, também, no momento que você receber aí a nota de empenho. Existem 3 tipos de empenho, tá? O ordinário, o estimativo e o global. E aí eu fiz uma observaçãozinha aqui do lado, para que você não esqueça nunca mais. O ordinário, pessoal, é basicamente um empenho onde o órgão público ele já sabe o total da compra e ele vai pagar de uma vez só, tá? Que é a maioria que acontece. Então, ele foi lá, no caso aqui, usei aqui como exemplo apenas, um empenho, uma nota de empenho de uma impressora 3D. Então ele foi lá, precisava de uma impressora 3D para o Batalhão de Aviação de Taubaté, aqui no caso, né? Ele fez uma licitação para a impressora, foi lá, teve o vencedor ali que ganhou, o licitante, e ele vai lá e ele já sabe que ele vai comprar aquela impressora 3D, né? Que vai ser entrega única e vai ser pagamento à vista e pagamento único também. Então ele vai lá e vai fazer o quê? Vai fazer um tipo de empenho ordinário, tá bom? Agora, quando for um empenho estimativo o que é? Quando o órgão público ele não sabe ao certo o valor daquela contratação, daquela despesa. Então, por exemplo, quando a gente empenhar lá água, esgoto, energia elétrica, telefonia, a gente não sabe quanto que a gente vai gastar durante esse mês. Eu tenho uma média, mas eu não tenho o valor exato. Eu não tenho como fazer um empenho ordinário, porque eu não sei o valor da despesa. Eu apenas tenho uma estimativa, o próprio nome já diz, é o empenho do tipo estimativo, né? E aí, quando você não sabe ao certo o valor da despesa, você faz um estimativo, e aí trazendo para o lado do órgão público, geralmente a gente fazia um empenho de R$1 lá, e depois a gente ia reforçando esse empenho, tá bom? Isso não é muito importante para você que é fornecedor, mas é assim que é feito na prática. O empenho estimativo, ele é o único que permite ser reforçado depois, tá? Justamente por causa disso, você não tem como você saber o valor da despesa exato. Então, eu quando ia empenhar energia elétrica, eu ia lá fazer um empenho de R$1, tá? Para CPFL aqui no caso, e aí no final do mês, quando eu recebia a conta ali do mês, eu reforçava aquele empenho
que é como se você colocar mais crédito nele, vamos dizer assim no português um pouco mais claro, tá bom? E existe também aqui o nosso empenho global. Qual que é a diferença dos três aqui? O global, pessoal, você já sabe o valor da despesa total, só que você quer parcelar aquele pagamento, você não quer pagar à vista, tá bom? Então, geralmente, o empenho global ele é utilizado para reformas, obras, então onde você já tem o valor final ali, o fornecedor que cotou com você, ele já te deu um preço, olha, para reformar esse auditório inteiro vai ficar em 1,5 milhão. E aí beleza, você já sabe que é 1,5 milhão, só que você não vai fazer um empenho ordinário de 1,5 milhão, porque você não quer esperar o fornecedor entregar todo, prestar todo o serviço para só depois você pagar. Nem o fornecedor vai aguentar fazer isso, tá? E como você também não pode fazer um estimativo, porque você já sabe o valor da despesa. O que você faz? Você faz um global. Você faz o valor, o empenho de 1,5 milhão, só que você vai pagando aos poucos, você vai pagando de forma parcelada aquilo ali, tá bom? Essa é a grande diferença dos três. O ordinário, recapitulando, o ordinário, você sabe a despesa e você vai pagar à vista, né? Uma observação importante que eu esqueci de falar do ordinário é que você só pode pagar ele, o órgão público no caso, só pode pagar o empenho ordinário no momento que o fornecedor ele entrega todo o material. Enquanto você não entregar todo o material que está ali, ele não vai pagar o empenho ordinário, tá certo? Então suponhamos que ele tenha empenhado 3 itens ali, uma caneta, uma resma de papel e um lápis, sei lá. Você entregou a caneta e o lápis, mas não entregou o papel. Enquanto você não entregar o papel, o órgão público ele não vai te pagar aquele empenho se ele for do tipo ordinário, tá certo? Então é isso, é uma característica do ordinário, ele só é pago depois que você presta todo o serviço e entrega todo o material. O estimativo, recapitulando, você não sabe o valor da despesa, o órgão público não tem exato o valor da despesa, e o global, ele sabe, conhece o valor da despesa, porém ele quer pagar parcelado aquilo ali, tá bom? À medida que o fornecedor, muito utilizado para serviço inclusive, à medida que o fornecedor ele vai prestando o serviço, vai pagando aos poucos, tá? Deixei aqui um resumão tentei ser bem prolixo aqui para você não ter dúvida, usar exemplo e tudo mais, mas tem um resuminho aqui no lado para você também não se perder depois. Aí aqui vem modalidade de licitação, pregão, né? Se for uma dispensa de licitação vai aparecer escrito dispensa de licitação, sem muito mistério. Amparo, né? Aqui no caso o pregão ele é da lei 10.520. Processinho aqui que não te interessa, os dados aqui do beneficiado. Origem do material, se é nacional ou importado, também pouco importa para você, né? No caso. Referência, novamente a lei. Aí vem o valor do empenho total e aqui embaixo a especificação do material de fato. É aqui que vai estar, então, o que o órgão público está pedindo para que você entregue. Então, o fornecedor você vai se atentar mais basicamente aqui nessas informações que eu anotei para você aqui e está coloridinho, tá? Aqui tem o que ele está pedindo, no caso aqui é uma impressora 3D, tá aqui ó, uma impressora 3D, uma unidade. Aqui vem, eu coloquei isso daqui porque não queria colocar a descrição detalhada, mas vai vir provavelmente vem aqui uma descrição gigantesca do material, conforme está o edital lá, conforme está a licitação. A marca, o item do processo naquela licitação, naquela dispensa, enfim, também sem muita novidade, sem muito mistério, tá? Uma observação importante aqui que eu deixei, e vou trazer para vocês agora logo abaixo, é a questão da natureza de despesa. A natureza de despesa é um código aqui utilizado para fins contábeis, né, que o governo ele padroniza isso daqui, e é muito importante você saber o que é esse código aqui, pelo menos o que é mais utilizado, para que não tenha dúvida, você não tenha dúvida na hora de emitir a sua nota fiscal. Tá? Imagino que a nota de empenho tenha ficado bem explicado aqui, tá certo? Então vamos agora falar um pouco a respeito da nota, da natureza de despesa, melhor dizendo. Então, por exemplo, descendo aqui, eu puxei esse conteúdo do próprio Tesouro, tá? Do site do governo lá, deixei aqui para vocês depois visitarem lá, as classificações orçamentárias. Então, isso daqui é a natureza de despesa, tá vendo? Aqui no caso é a 449052. Cada número desse daqui, pessoal, tem um significado que para você não importa tanto. O que vai importar para você aqui é o quê? É o elemento da despesa e o subitem da despesa. Já vou te explicar mais ou menos como que funciona isso daqui.
Categoria econômica e grupo de natureza de despesa, isso daqui é mais interessante para o órgão público, não para você que é fornecedor. Deixei uma observaçãozinha aqui, o que é? São esses três primeiros, ou melhor, são esses dois primeiros números aqui da classificação. Geralmente é utilizado o 33 e o 44, tá? Eu já vou explicar você um pouquinho mais para frente. 90, muito difícil que seja diferente disso daqui. O 30 já começa a ficar mais interessante, que o 30 ele significa o elemento da despesa. O que é o elemento da despesa? É a classificação aqui, ó, por exemplo. Aqui eu deixei os principais, os mais utilizados pelo órgão público, tá bom? Existem outras classificações disso daqui? Existem. E se você acessar esse site que eu deixei aqui em cima, você vai ver a relação completa. Esse 30 aqui, ele significa que é o quê? É um empenho de material, se você vir aqui embaixo, é um empenho de material de consumo, empenho de materiais que a gente consome aí durante o dia e que ele não faz parte do patrimônio, ele não entra em relação de carga nem nada do órgão público, que é o quê? Papel, caneta, coloquei aqui alimentos, material de construção, material de alta rotatividade que você pega, compra aqui, usa, acabou, sumiu, material some. Basicamente é isso, tá? É o 30. Se você receber o empenho que esse final aqui ele seja 52, é um material, é um equipamento permanente que a gente chama, né? Equipamentos aí que vão entrar na relação de patrimônio do órgão público. Aí tem órgão público que fala que é relação de patrimônio, outros falam que é material de carga, né? Enfim, são materiais aí de uso duradouro, né? Você compra e o material não perde rápido, ele vai ficar ali muitos anos no órgão público, tá bom? E aí, eu te dou o exemplo aqui como mesa, cadeira, notebook, automóvel, qualquer coisa que você compra aí, ele tem uma vida longa de uso aí. Isso a gente chama de material permanente, tá? Tem aqui também, deixei para você, o 39, também muito utilizado quando aqui vir 39, que é o que? São serviços, tudo que for serviço aí vai vir com essa classificação de 39. Aqui deixei basicamente aqui uma explicaçãozinha do que é o elemento da despesa, tá? Basicamente é uma categoria aqui, pessoal, e não vou ficar perdendo muito tempo nisso daqui. O que isso impacta, implica na vida de você que é fornecedor ou você que é consultor em licitações? Quando você é uma empresa que você tanto presta serviço quanto você vende, faz vendas, né, do produto, por exemplo, a gente tem um cliente aqui que ele fabrica divisas, sabe aquelas divisas do próprio militar mesmo, de cabo, de soldado e tal, ele fabrica isso daí. E a gente participa de licitação tanto para a venda do produto já fabricado, quanto para a confecção do produto. Então a gente participa de licitações que é para a venda do material e a confecção do material. São coisas diferentes, né? Então, quando a gente está participando de uma licitação, às vezes a gente está achando que é material, mas na verdade é serviço, ou que é serviço, na verdade é material, enfim. Quando você recebe o empenho do órgão público, a primeira coisa que você tem que olhar, você, não, pelo menos não a primeira coisa, mas no momento que você for emitir a nota fiscal, por exemplo, você vai olhar a natureza de despesa. Se ela for aqui 33,90 com o final 30, que é o que eu expliquei aqui, o que é o final 30? É o material de consumo. Você sabe que aquilo ali é material, tá? Você vai emitir sua nota fiscal de venda. Agora, se ele vir aqui com uma natureza de despesa 33,90, 39, com o final 39, opa, o que é o 39? 39 é serviço. Você não vai emitir uma nota fiscal de venda, você vai emitir uma nota fiscal de serviço. Então, isso tem diferença. Se você pega, recebe um empenho, que a natureza de despesa de material, e você emite uma nota fiscal de serviço, você não vai receber seu pagamento. Vai bater lá na tesouraria do órgão público e ele vai falar, opa, pera aí que está dando ruim. Vai entrar em contato com o fornecedor, você vai ter que cancelar aquela nota, às vezes pagar uma taxa para fazer aquele cancelamento, vai ter que emitir uma nova nota fiscal, e tudo isso é tempo que você vai estar deixando de receber o seu pagamento, tempo atrasado. Então é muito importante, por isso que eu quis trazer uma explicação bem sucinta, não estou aqui para dar uma aula de contabilidade, apenas falando o que impacta para você que é fornecedor. Se você quiser mais detalhes a respeito dessas classificações orçamentárias, isso daqui é mais para órgão público, tá? Você vai acessar esse site aqui e vai dar uma lidinha lá, beleza? Eu trouxe aqui o que realmente impacta para você que é fornecedor. Ah, mas você falou aqui que tem o tal do subitem, né?
O que é o subitem aqui? É esse finalzinho aqui, ó. É esse número que vem aqui na nota de empenho, é esse 45 que vem aqui. Tá vendo aqui que vem subitem 45? Cada subitem é uma categoria de material diferente. No caso aqui o 45, ele é equipamento de TI, no caso aqui impressoras, né? E aí, uma observação importante é que quando é material permanente, quando o final é 52, automóvel, notebook, mesa, cadeira, ele não vem, raramente vem como 33, vem mais como 44, tá? Então o que você, fornecedor, vai mais ver aí é o que? 33,90,30, que é material, 33,90,39, que é serviço, ou 44,90,52, que é material permanente, de uso duradouro aí, longa vida do produto, tá? São essas três as naturezas de despesa que você mais vai encontrar nas suas notas de empenho. Aí eu vou deixar também para você fazer o download da relação dos subitens, tá? Cada natureza de despesa, isso daqui é um Excel gigante aqui que eu tenho, cada natureza de despesa existe uma relação de subitens. Subitens são classificações daquele material, daquele serviço. Já já você vai entender. Então, por exemplo, material de consumo, que é a ND 339030, subitem 01 é combustível e lubrificante automotivo. Subitem 11 é material químico. Subitem 13, caça e pesca. 22, material de limpeza e produto de higienização. Então você que é fornecedor de material de limpeza e produto de higienização, quando você receber o seu empenho, provavelmente ele vem como natureza de despesa 33,90,30 e ND, ou melhor, subitem 22, tá? É uma categoria da onde que vai entrar aquele seu material. Quando a gente vai aqui para material permanente, já são outros subitens, né? Cada subitem é também uma categoria diferente. Então, por exemplo, aqui, ó, subitem 20, embarcações. Lembra que eu falei que material permanente são materiais de uso duradouro? Então tá aqui, embarcação. Equipamento de manobra e patrulhamento. E pode coincidir de duas naturezas de despesa, tanto a 33,90,30 como a 44,90,52, que é material de consumo e material permanente, terem o mesmo subitem, equipamento de manobra e patrulhamento, só que um é material de consumo, o outro é permanente, e você tem que entender essa diferença aí, tá? Por que eu estou te explicando tudo isso daqui, Bruno? É porque, caso você trabalhe com dispensa de licitação, caso você seja um fornecedor que vai trabalhar muito com cotação eletrônica, que agora vai mudar para dispensa eletrônica, né? O órgão público ele pode utilizar até o limite de 17.600 por ano para fazer empenhos aí, dispensando a licitação, contratações diretas. E esse limite de 17.600 se aplica a cada subitem desse daqui. Pelo menos é isso que acontecia lá no quartel do Exército. Cada órgão ali tem o seu órgão fiscalizador, né? Seu órgão que faz auditoria, cada um tem suas normas gerais ali, cada um faz de um jeito. O que o Exército fazia na minha época, tá? Te aconselho, no momento que você for fazer contato com o órgão público, pergunte se esse limite eles aplicam por subitem ou se é total, tá bom? Por ND, no caso. Então, como que a gente fazia? A gente podia, cada subitem desse daqui, a gente podia fazer empenho de 17.600 durante o ano inteiro, tá? Então, de repente, você trabalhe com muita cotação eletrônica, seja interessante você saber qual que é o limite que o órgão público tem para empenhar ainda. Então, você entendendo esses conceitos, você pode até ajudar o órgão público depois nas suas contratações, tá bom? Então, é mais ou menos assim que funciona essa relação de todo. Tá vendo que cada ND aqui, ó, isso daqui é a natureza de despesa, ND, tá bom? Cada ND tem os seus subitens atrelado a ele, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido esse conceito de natureza de despesa e de subitem, tá? É mais a título de conhecimento, talvez tenha serventia para você, talvez não, mas pelo menos agora você vai entender o que é esse negócio aqui, que tenho certeza que muita gente olhava esse negócio de subitem, natureza de despesa e não entendia nada. Isso é mais importante para o órgão público, mas talvez tenha serventia para você em algum caso aí, tá bom? Esses dois documentos eu vou deixar para vocês fazerem um download depois e vocês estudem. Aqui eu deixei os que mais são utilizados, aqui no caso 14, 15 são diárias e tal, mas, conforme eu já falei também, nesse link acima tem a relação completa de todos eles. Depois, caso você queira aprender, tá lá
certinho para você analisar. E é isso, essa é a nota de empenho. Tentei ser o mais explicativo possível, tá? Para que você realmente não tenha nenhuma dúvida. Se porventura ficou alguma dúvida ainda, você deixa nos comentários aí que eu vou te responder. Com essa nota de empenhos em mão, você que é fornecedor, no momento que você receber essa nota de empenho aí, o que você vai fazer? Você vai emitir a sua nota fiscal de acordo com essa nota de empenho. E aí uma dica que eu te dou é o quê? No campo de observação da sua nota fiscal, você coloque os seus dados bancários, né? Faça referência ao empenho, coloca assim no campo observação lá. Quando você vai emitir nota fiscal, tem um lugar onde você pode escrever lá que é livre. Coloca assim, referente, nota de empenho número tal, que foi isso que eu te falei aqui acima, e também você coloca os seus dados bancários para que você receba o seu pagamento aí, em qual conta você vai receber o pagamento, de preferência a mesma conta que você utilizou no momento em que você participou da licitação, tá bom? Você vai emitir uma coisa que acontece direto aqui, que vale a pena eu falar, é que no momento que você vai emitir nota fiscal, tudo tem que estar muito igualzinho à nota de empenho. Se tiver o valor unitário errado aqui, por exemplo, vai dar diferença no valor total e eles não vão pagar, tá bom? Tem que estar muito igualzinho aqui, valor total, valor unitário, quantidade também, muito importante. Se possível, até a descrição seja igual. Quanto mais parecido for a nota fiscal com o empenho, menos você vai ter problema na hora do recebimento. Então pegou, recebeu a nota de empenho, geralmente, não é sempre, mas geralmente recebimento da nota de empenho já é como se fosse o pedido do órgão público para entregar aquele material para prestar aquele serviço. E aí, eu sempre vale dar uma ligadinha no órgão, perguntando se é isso mesmo, se já é para entregar. No momento que você vai entregar o material, já emita a sua nota fiscal, porque o órgão público ele só paga com base em nota fiscal, não adianta fazer um recibo, qualquer coisa do tipo, não vai receber, tem que ser a nota fiscal, e de preferência já mande o empenho anexo à nota fiscal, né? Grampeie ali o empenho nota fiscal e manda para o órgão público fazer o pagamento, tá bom? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham entendido, que a gente tenha compreendido como que funciona tanto o ato de empenhar quanto a nota de empenho, que é o documento que é gerado através desse ato, estágios da despesa. Se você tiver dúvida, falaremos mais a respeito disso em outras aulas, tá? Estágios da despesa. E muito importante, você que é fornecedor, nunca entregue seu material, nunca preste o seu serviço sem a nota de empenho em mãos. A nota de empenho é a garantia de que você vai receber pelo seu serviço prestado, pelo seu material entregue, tá bom? Sem ela, infelizmente, se você tomar um calote, não adianta você ligar para a gente, não adianta você ligar para qualquer outra pessoa, que provavelmente vai ser muito difícil você conseguir receber aquele material. O que acontece às vezes é o cara ir lá, ele faz um acordo de boca lá com o órgão público, daqui a pouco o cara do órgão público ele morre, ele vai ser transferido, ele faz qualquer coisa, ele vai para reserva, vai para aposentadoria, e aí outra pessoa assume a função, essa pessoa que assume a função não está sabendo de acordo nenhum, e aí você que é fornecedor fica vendido, porque você não sabe o que fazer, não tem nenhum documento que comprove que você realmente prestou o serviço, e aí é que dão aí os BOs da vida para os licitantes no momento de participar de licitações, tá bom? Então façam isso, nunca entreguem seus materiais, prestem seus serviços sem as notas de empenho. A nota de empenho é o único material que o advogado é o único documento que o advogado ele vai usar para fazer o pedido formalmente, caso o seu pagamento atrase, caso você deixe de receber, tá bom? A primeira coisa que o juiz vai perguntar é cadê a nota de empenho? Se não tiver, aí nem adianta ligar para a Magna ou para qualquer outra pessoa, que as chances são aí de que realmente você não vai receber, tá bom? Qualquer dúvida, novamente, deixe nos comentários e a gente se vê na nossa próxima aula. Até lá!